Bom, pessoal, questão de número 15 do nosso projeto é a ESA na tela. Se a reta R é o lugar geométrico dos pontos P de coordenadas x, y, que são equidistantes dos pontos P1 e P2 dados, então a equação da reta R é... Bom, pessoal, primeira coisa que você tem que se ligar é a seguinte: o que significam dizer que dois pontos são equidistantes de um ponto dado? Isso significa dizer que os pontos eles estão à mesma distância desse ponto dado. Então, do enunciado, então vou até escrever aqui, ó, bonito para você, ó. Então, moçada, do enunciado, ele diz que o ponto P é equidistante do P1 e P2. Ou seja, a distância do ponto P até o ponto P1, beleza? É igual à distância do ponto P até o ponto P2. Tranquilo? Então, a distância do ponto P ao P1 é igual à distância do ponto P ao ponto P2. Acredita que acabou a questão? Pode acreditar, porque nós já sabemos calcular a distância entre dois pontos. Nós vimos na questão anterior uma aplicação da fórmula da distância entre dois pontos. Então, vamos aqui obter cada uma dessas distâncias e fazer as operações necessárias, beleza? Então, distância entre P e o P1. Está aqui, ó, P e P1. É a raiz quadrada da coordenada x de um ponto, que eu vou considerar a coordenada x do ponto P, menos a coordenada x do outro ponto, que é o P1, que é 2. Está aqui, ó. É a diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas, que são as coordenadas y. Y menos 3 ao quadrado. Perfeito? Tá aqui, galerinha. Então, bonitinho esse problema aí para nós. Isso não vai ser o problema nunca mais. E isso vai ser igual a quem? Aí vai ser igual a raiz quadrada da distância entre os pontos P e P2. Está aqui, P e P2. Então, é o x de um ponto, do ponto P, menos o x do outro ponto, que é 0, ao quadrado, mais o y de um ponto do ponto P, por exemplo, que é y, menos o y do outro ponto, que é o P2, que é menos 1, tudo isso ao quadrado. Perfeito? Tá aí, moçadinha. Bonitinho para vocês. E quando eu tenho uma igualdade de duas raízes de mesmo índice, o que a gente pode fazer aqui sem estresse? A gente pode efetuar o cancelamento, já que essas raízes representam distâncias, galera. Então, esse resultado ele não pode ser negativo, porque não existe, não tem sentido distâncias negativas. Então, simples assim, você pode cancelar essas raízes. E aí, o que você tem? Você tem aqui, para ser bem organizado, ó, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? Quanto é x menos 0? X ao quadrado. Y menos com menos mais. Deixa eu só consertar aqui, ó. Aí isso aqui vai ser y mais 1 ao quadrado. Então é só a gente efetuar essa conta e acabou-se a questão. Então aqui é o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O mesmo com o y menos 3 ao quadrado. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser quem? Vai ser o x ao quadrado mais quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você observa que nós temos x ao quadrado em ambos os membros da equação, assim como nós temos y ao quadrado em ambos os membros da equação.
E isso nos permite cancelar esses números. Perfeito, moçada? Tudo bem? E o que a gente vai fazer? Vou pegar esses termos do primeiro termo e vou jogá-los para o outro lado. Tudo bem? Então aqui nós já temos, olha, menos 4x, eu passo para o outro lado, 4x. Perfeito? 2y mais 6y, 8y. Perfeito? 4 mais 9, 13. Esse 13 passa para o outro lado, menos 13. Menos 13 mais 1, menos 12, igual a zero. E perceba que todos esses coeficientes são múltiplos de 4. Então, nós podemos dividir toda essa expressão por 4. E efetuando essa divisão, nós vamos obter o resultado final, que é a equação da reta R. 4 dividido por 4, 1. X. 8 dividido por 4, 2. Então, 2y. 12 dividido por 4 dá 3. Então, menos 3 igual a zero. Olha aqui a equação da reta que corresponde a esse conjunto de pontos equidistantes de P1 e P2. X mais 2y menos 3 igual a zero. E isso está na alternativa da letra B. Perfeito, galera? Então tá aqui mais uma questão de distância entre dois pontos, modelo de questão aí que é recorrente nos concursos da EA e ESA, que você que está assistindo o nosso canal está se preparando. Beleza? Então não deixe de estudar, de revisar esses assuntos e nos vemos no próximo vídeo.